Olá, lindezos! Tudo bem, lindezas? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Lene RE. Lene aqui com vocês. Continuando o vídeo sobre Stars, estamos na parte 2, ok? Se você perdeu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha, não esqueça, vou colocar o link aqui embaixo na descrição, confere lá, tá bom? Eu tô dividindo em partes justamente para não ficar muito longo, porque eu sei que às vezes meia hora, uma hora, é difícil pra galera assistir. Então eu tô fazendo curto, 10, 15 minutos para ver se a galera consegue assistir. Caso você não possa assistir, deixa rodando, ok? Coloca lá 2 vezes, se não puder comentar, coloca pelo menos o emojizinho para ajudar, ok? E já quero aproveitar e pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Ativa o sininho para receber notificações aqui do canal, tá bom? Se você não é inscrito nem inscrita, se inscreva aí, vai custar nada, ajuda a mamãe. Caso você queira e possa ajudar o canal financeiramente, você pode virar membro, você pode fazer superchat, como você pode participar do Live Pix, né? Para me ajudar aí a comprar uma placa de vídeo nova aqui para o canal, tá bom? Dizendo estas coisas, gente, bora pro vídeo depois da vinheta. Olá, lindezas e lindezas, voltei. Pois é, falando ainda sobre Stars, né? A equipe Alpha, que é liderada por Henrico, onde tem a Rebeca, né? É uma equipe mais técnica, tá? Ali nós temos uma pessoa especialista em comunicação, a Rebeca que cuida da parte da medicina, né? Ela é a médica em campo, mas ela é formada em química, tá? A entrada da Rebeca na Stars era para assumir o laboratório da Stars. Só que para ela poder assumir o laboratório da Stars, ela primeiro tinha que fazer uma atividade em campo, que é o Resident Evil Zero, ok? A equipe Alpha, ela é focada mais na ação prática e quem é liderada, né, por ela é o Wesker, onde a gente tem o Chris e a Jill. A Stars, ela tem 2 equipes muito importantes e esses integrantes foram escolhidos a dedos, ok? E o que esse pessoal não sabia é que a Stars ela era financiada, pelo menos a sua grande maior parte, pela Umbrella Corporation, a farmacêutica responsável pela criação do T-Vírus e de outras armas biológicas. E quem fazia parte da folha de pagamento da Umbrella Corporation, que manipulava tudo, era o responsável pela polícia de Raccoon City, o Iron. Lembra dele? Eu falei no outro vídeo, né? Ele era o responsável e ele que avisava o Wesker, né, e a Umbrella sobre o que estava acontecendo para que eles pudessem agir e impedir que vazamentos ruins sobre a Umbrella vazasse, porque até aí a Umbrella Corporation ela era muito conhecida, né? Ela era muito forte, ela tinha seus remédios, ela tinha parte da farmácia, né? Mas o principal foco era a criação de armas biológicas. Bom, o que acontece? A equipe Bravo Team, ela é acionada para investigar, né, os assassinatos e sumiços de 2 pessoas, como eu contei para vocês no primeiro vídeo. Só que a localização para onde eles foram enviados, eles acabaram indo parar na mansão do Dr. Marcos, que é o criador do T-Vírus, que era um dos responsáveis pela Umbrella Corporation e que foi traído por Wesker e o Dr. William, ok? Quando a equipe Bravo não dá notícias, aí é enviada a equipe Alpha. Lembra que tudo foi orquestrado para que acontecesse exatamente desta forma, né? Então a equipe Alpha, ela foi enviada para ver o que aconteceu com a equipe Bravo. Só que a localização onde eles acabam indo, né? Eles acabam parando na mansão de Spencer, que é a primeira mansão que a gente conheceu em Resident Evil 1, né? Então, quando foi criado o Resident Evil Zero, foi justamente para explicar, né, o início do porquê o que aconteceu, né? Então nós já sabemos que o Dr. Marcos, né, ele tinha um experimento de uma arma biológica que era o T-Vírus, só que ele foi traído
né? Ele foi traído, o experimento foi roubado dele, né? E nisso, quando descartam o corpo dele e acaba caindo, que acaba quebrando, né, um dos vidros onde tem o T-vírus, que acaba vazando e transformando o Dr. Marcos, né? E é onde ele tem várias transformações. Então, assim, são sanguessugas que transformam ele em um rapaz, que às vezes transforma em Dr. Marcos. Quer dizer, o Dr. Marcos, ele é agora um experimento do T-vírus, mas ele tem consciência, então ele controla esses bichos que eu chamo de sanguessuga, né? Então, uma hora ele é o Marcos, que é o rapaz jovem, né? Outra hora ele é o próprio Dr. Marcos, outra hora ele tá, né, na mutação, meio homem, meio esses bichos, né? E depois ele vira um semi-boss, e depois o boss final, onde ele acaba sendo vencido. A equipe Alpha, que é liderada por Esker, né, que sai para ver o que aconteceu com a equipe Bravo Team, né, eles vão parar nessa mansão da Spencer, a famosa mansão que todo mundo conhece, só que isso acontece um dia depois. Então, tá ocorrendo aqui, né, na mansão do Dr. Marcos, Rebecca, Billy, todas aquelas coisas. Gente, depois vem os vídeos lá do Resident Evil Zero, são 3 vídeos, tá? Onde eu conto a história do Resident Evil Zero. Então, um dia antes, tá acontecendo. Então, a única sobrevivente da equipe é a Rebecca e Enrico, tá? Enrico. Em determinado momento, Enrico, ele vai para a mansão onde está Spencer, ele acaba encontrando a mansão Spencer, ele vai parar lá, ok? E tá acontecendo aqui no Resident Evil 1, né, toda aquela questão do Chris procurar a equipe, procurar entender o que está acontecendo, e a gente tem aí um jogo incrível, né? Então, a Stars, ela é responsável pelo início de tudo, porque são 2 equipes que foram criadas propositalmente e foi escolhida a dedo propositalmente, e essas 2 equipes elas acabam passando por experiências diferentes, né? Porque no Resident Evil Zero é a Rebecca que acaba se unindo com Billy, né? Que para o Enrico, que já está aqui na mansão, ela ainda está procurando o Billy, mas o Billy e Rebecca se juntaram para poder vencer, para poder sobreviver, né, aos desafios da mansão do Dr. Marcos. E aqui em Resident Evil 1, Chris está procurando, né, a equipe. E depois que a mansão é explodida, a mansão de Marcos, de Resident Evil Zero, ela explode, Rebecca, ela vai para a mansão Spencer Resident Evil, né? E lá ela se encontra com o Chris, ela conversa com o Chris, tem o puzzle do piano que ela que faz. Se você joga com a Jill, quem faz o puzzle do piano é a Jill. Então, assim, Rebecca, ela consegue sair da mansão do Dr. Marcos e Resident Evil Zero, né? Aí ela vai para a mansão de Resident Evil 1, de Spencer, né? Então, ali acontece várias coisas e eles acabam descobrindo que, na verdade, o Wesker é um traidor, né? Eles trabalhando juntos, eles acabam descobrindo várias coisas, descobrindo os experimentos humanos, né? Experimentos animais, e acabam descobrindo as armas biológicas, ok? Bom, agora eu vou ler para vocês os nomes e as especialidades de cada membro da equipe Bravo Team, ok? Nós temos Enrico, o líder da equipe Bravo. Richard, o especialista em comunicações. Rebecca, a enfermeira mais jovem da equipe, também tida como a médica da equipe. Edward, o piloto e mecânico da equipe. Forrest, o atirador e especialista em veículos. E Kennedy, o químico da equipe e responsável por reconhecimento. Bom, galera, agora eu vou falar, né? Eu vou falar os membros da equipe Alpha e as suas especialidades, ok? Vou ler aqui para vocês.
Bom, Albert Wesker, né? O famoso vilão de Resident Evil, eu acho que o mais querido também e o mais notável, né, de Resident Evil. Ele é líder tanto da Alpha como da outra equipe, tá? Bravo Team. Ele é líder das duas equipes, ok? A sua especialidade é a liderança tática. Chris Hadfield, ele é especialista em armamento e combate. Ele foi um ex-piloto da Força Aérea. Jill Valentine, que a gente ama tanto, né? Chris e Jill são os meus favoritos dos clássicos, tá? A Jill, ela é especialista em arrombamento e desarmamento de explosivos. Aí a gente tem o Barry, né, que tem uma participação muito especial também em um dos jogos do Resident Evil, que é o Revelation. Eu só não lembro se é o Revelation 1 ou 2, né, que ele tem uma participação muito importante aí no game. Ele é especialista em armas pesadas e modificação de armamento. Aí nós temos o Brad, o piloto do helicóptero, tá? Ele é especialista em comunicação e ele é conhecido por ser um pouco covarde, porque ele foge, né? Tanto que o pessoal, não, peraí, né? Ele vai embora, ele foge com o helicóptero, mas aí depois ele volta. Então, o pessoal tem ele como o covarde da equipe. Joseph, especialista em verificação de terreno, ok? Então, esses são os personagens. Eu li aqui para vocês o nome do pessoal, da equipe, né? De cada um em sua especialidade. Na equipe Bravo Team, e aqui os nomes e a especialidade dos da equipe Alpha. Gente, eu vou finalizando por aqui. Esse foi o vídeo, então são 2 vídeos no total falando da equipe Stars e da importância dela em Resident Evil, né? A Stars, como eu disse lá no primeiro vídeo, ela é uma equipe elite, né? Que faz parte da polícia de Raccoon City. Tá curioso? Não viu ainda outro vídeo? Vou colocar aqui na descrição, tá? Mas dá uma olhadinha. E tem também 3 vídeos falando de Resident Evil 0, explicando a história. Eu dou a introdução e depois eu falo da história de acordo com a gameplay que eu fiz do jogo, ok? Daquilo que eu lembrei, eu coloquei aqui para vocês. Então, gente, antes de eu finalizar totalmente, quero pedir novamente para você: curta, comenta, compartilhe, ativa o sininho para receber notificações aqui do canal, ok? Não é inscrito nem inscrita ainda? Se inscreve aí, não custa nada, ajuda aí a mamãe. E se você puder ajudar financeiramente, você pode virar membro, mandar superchat, você pode participar do Live Pix, né? Que é para a compra de uma nova placa para melhorar aqui o canal para vocês, tá bom? Lembrando que eu tenho o canal principal, que é o Joga Lene, esse aqui é o secundário, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De acordo com o que vocês viram daqui do que eu relatei, vocês acham que faltará alguma coisa? Comente aqui. Vocês gostaram? Comente. Não gostou? Comente e diga por que você não gostou. Sempre com muito respeito, tá, gente? Ser crítico, não gostar não é o problema, tá bom? Comente aqui, converse comigo, eu vou responder os comentários. Muito obrigada, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dos vídeos, né? Que aí no caso aqui são 2. E eu espero vocês aí no próximo vídeo, tá? Vem com a mamãe, gente, ajuda aí, bora! Ó, beijinhos carinhosos para vocês, até a próxima. Muito obrigada, valeu!